como já ouvimos também nas palavras da Vivian também, queremos falar sobre gratidão. É importante a gente se deixar desafiar também para dentro dessa temática do aprendermos sempre de novo a agradecer. Quantos motivos a gente já tem para agradecer também durante este ano que mal iniciou, né? E quanta coisa a gente já pôde vivenciar. Mas é importante a gente, como já mencionei, a gente ser desafiado para a questão do agradecer. A gente vê muitas vezes, né, quando um filho ganha um presente, aí o filho fica tão feliz com o presente, ele se empolga com o presente, e aí o que acontece daí? O que os pais têm que normalmente dizer para os filhos? Não esqueceu de nada, né? Tu não vai dizer obrigado. Talvez o Marlon, tu pode ligar o ar aqui na frente, o pequeno aqui, o pessoal está sinalizando ali, né? É que no início estava bem fresquinho, mas agora o vento parou já, né? Então, obrigado, Marlon. Então os pais têm que dizer assim, ó, tu não esqueceu de nada, tu não vai agradecer. Inclusive hoje à noite aconteceu aqui, né? Alguém ganhou um presente, feliz, alguém diz, ó, não vai dizer muito obrigado, né? Não vai agradecer. E muitas vezes esse jeito, né, que a gente vê assim, os pais têm que estimular e motivar os filhos a lembrar de agradecer. Muitas vezes na nossa caminhada para com Deus também isso também acontece. Por isso nessa noite também queremos nos estimular também para que a gente possa de novo e sempre de novo também trabalhar essa área também na nossa vida e sempre de novo sermos gratos. Para isso então a gente quer olhar nessa noite o texto de Lucas capítulo 17. Nós vamos fazer uma ponte também com aquilo que a gente compartilhou na semana passada no culto, onde nós vimos também Jesus ali cuidando da multidão, dando ela o que ela precisa, o ensino, o conhecimento da palavra, mas vimos também que Jesus tem esse olhar de cuidado para com as pessoas. E porque Ele cuida das pessoas e tem esse olhar para com cada um de nós, também isso deve fazer brotar em nós a alegria, o contentamento e a gratidão. E assim nós vamos fazer alguns paralelos com aquilo que a gente mencionou na semana passada, também com o texto dessa noite. Hoje à noite nós queremos olhar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versículos 11 até o versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, 11 até 19. Ali a palavra de Deus nos diz que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E ao então entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, conforme eram os regulamentos da época, e eles então gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Versículo 17, Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Até aqui então a leitura da palavra de Deus. Antes de nós entrarmos diretamente nesse tema da gratidão, a gente olha um pouquinho assim o contexto ali de Lucas 17, a palavra de Deus vai dizer que Jesus então tem esse objetivo muito claro de que ele precisa ir para Jerusalém, porque ele sabe que ele precisa, como um bom pastor, dar a sua vida pelas suas ovelhas. Ele está disposto e decidido a trilhar esse caminho da cruz por amor a cada um de nós. Quem está acompanhando os estudos bíblicos, né, nas terças-feiras, tem acompanhado, estamos estudando o Evangelho de Lucas, ele fica muito nítido assim, o quanto Jesus não se perde no meio de uma agenda cheia, no meio de uma série de oportunidades e de muitos afazeres, mas porque ele sempre de novo se aquieta na presença do Pai e sempre tem esse relacionamento também de oração, ele tem muito claro qual é o seu propósito para que ele veio. E aqui então o texto vai dizer isso também, que ele tem esse objetivo de ir para Jerusalém.
Porém, o texto diz que ele faz uma outra volta. Ele não vai pelo caminho normal, pelo caminho usual, que seria ir ali pelo vale do Rio Jordão, que era o caminho mais comum, mais seguro, mais usual entre os judeus para fazer aquele percurso. Mas ele faz um desvio pela Galileia e pela Samaria. E essas regiões, região da Galileia, região da Samaria, como o próprio texto vai dizer, né, ali tem os samaritanos, os estrangeiros, não é normalmente uma rota que as pessoas iam. Inclusive o judeu evitava esses lugares até para não se contaminar com esses estrangeiros ou com essas pessoas que viviam ali na divisa e que tinham contato também com outros povos. Isso para o judeu era algo inadmissível, né? Era um risco de ficar impuro muito grande. O judeu evitava isso a todo custo. E assim como nós vimos na semana passada, que Jesus tem esse olhar também de compaixão e de misericórdia, também para aquelas pessoas como Pedro, que estão com as suas redes vazias, talvez cansadas e desanimadas e que precisam de um cuidado, e que precisam de um auxílio, que precisam da boa nova. Aqui a gente percebe isso mais uma vez. Não era o caminho normal, a rota mais rápida, mais segura, mais usual. Mas Jesus, ele faz uma volta por outra região, para alcançar também aquelas regiões, aquelas pessoas que usualmente, normalmente eram desprezadas ou eram deixadas de lado. Ele faz essa volta por amor também àquelas pessoas. E também naquela região ficavam aquelas aldeias, ou aquelas cidades onde os enfermos tinham que ficar, como por exemplo os leprosos, que eram tirados do convívio social, eram colocados em cidades refúgios, em aldeias refúgios, ali eles conviviam entre si. E agora Jesus vai nessa região onde vai encontrar essas aldeias, vai encontrar também essas cidades de refúgio, e ali também essas pessoas precisam de ajuda. Praticamente ninguém passava por esses caminhos. Ou quem iria passar por uma aldeia de leprosos, né? Quem iria fazer isso? Mas Jesus, na sua graça e na sua compaixão para com as pessoas, como Ele também tem graça e compaixão para comigo e para contigo, Ele vai para essas regiões, Ele vai por esses lugares, para alcançar também as pessoas que ali estão, nas suas demandas, nas suas necessidades, nas suas fragilidades, pessoas que muitas vezes eram deixadas de lado, que estavam tiradas do convívio social, ou que eram consideradas impuras, os estrangeiros, e tantos outros adjetivos negativos que muitos daquela região ganhavam. Mas esse é o lugar que Jesus passa. E aqui nós temos já algo muito especial, um grande aprendizado. Aprendermos esse olhar de compaixão e de misericórdia que o Senhor tem. Às vezes fazer um desvio da rota, dos caminhos normais para talvez ir ao encontro de alguém outro. Talvez fazer uma rota onde talvez poucos iriam passar. Mas também ali tem pessoas com talvez as suas inquietações, as suas perguntas, as suas dores, as suas necessidades, dignas também da compaixão e da graça do Senhor Jesus. Fica esse primeiro desafio. O que podemos aprender de Jesus? Quando Ele faz essa rota, né? Quando Ele faz esse caminho alternativo, quando Ele faz esse desvio. E ali nesse desvio, nessa rota, Ele vai encontrar 10 leprosos que vêm ao seu encontro. Mas que a gente possa pensar também sobre isso. E ao mesmo tempo, também, quando a gente percebe essa nova rota que Jesus faz, que não faz o caminho usual, também quer aquietar também o nosso coração, saber também quando nós talvez nos sentimos assim, talvez como alguém fora da rota, ou excluídos, ou que de repente nos achamos meio que deixados de lado. Possamos saber que o Senhor, Ele não nos deixa, Ele não nos esquece, mas Ele nos inclui nos seus planos, nos seus propósitos, Ele nos inclui no seu cuidado. Como incluiu Pedro com as suas redes vazias, e como incluiu essa região, e como incluiu também os leprosos que estavam doentes, e não apenas sofrendo com a doença, mas sofrendo com o distanciamento social. E nós sabemos, né? Nós não sabíamos, mas a gente aprendeu o que é distanciamento social, né?
Não é bom, né? Não foi bom. Como era ruim ficar longe, né? Como é ruim ficar isolado. Isso quem pegou Covid ficou às vezes o quê? 10 dias isolados no máximo, né? É pouco tempo. Mas imagina você ser isolado para sempre. Essa é a condição dos leprosos aqui. E agora o texto vai dizer que Jesus passando por esta região, passando por esse caminho não usual, de repente ele está caminhando ali, e de repente o texto vai dizer que as pessoas ali, elas gritam, elas clamam por socorro, elas clamam por ajuda. E é isso que o texto vai nos dizer, versículo 13. Os leprosos ali, eles respeitam o distanciamento para não contaminar, para que quando alguém chegasse perto, mas então à distância, eles gritam para que o pedido de ajuda, para que o seu pedido de socorro pudesse chegar ali aos ouvidos de Jesus. Eles não apenas gritam em alta voz e dirigem o seu pedido e o seu clamor de maneira direta para Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Mestre, reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele pode ajudá-los, mas eles também clamam por piedade, clamam por compaixão. Senhor, nos ajude. Tu tem como transformar, tu tem como reverter, tu tem como nos ajudar nessa situação miserável no qual nós nos encontramos. É um pedido de compaixão, é um pedido de misericórdia. Aqui também, novamente, somos motivados, encorajados a olhar para Jesus e também, se for preciso, em alta voz, se for preciso gritar, se for preciso clamar. Não porque o Senhor é surdo, mas para deixar claro como eu estou e como eu me sinto e o quanto eu preciso da compaixão e da piedade, e da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Aí como tem acontecido ao longo do Evangelho, e como é uma característica também do próprio Senhor Jesus, Ele olha com compaixão, com misericórdia. O texto vai dizer que ao vê-los, versículo 14, Ele diz então, eu vou atender esse pedido de vocês. E Jesus então orienta e ordena para que esses doentes, esses leprosos, eles vão então em direção ao sumo sacerdote, para se mostrar ao sumo sacerdote. Agora eles mesmos têm que deixar aquela região, né, da Galileia, da Samaria, e agora eles também vão em direção a Jerusalém. Não para trilhar o caminho da cruz, não para se doarem como Jesus estava disposto a fazer, mas ir até lá, ir em direção ao sacerdote, porque o sacerdote naquela época, ele também tinha essa função, vamos assim dizer, entre aspas, uma espécie de médico, não no sentido de fazer diagnósticos e de indicar tratamentos, mas no sentido de dar assim a receita, a liberação, dizendo, olha, vocês estão curados, a pele de vocês está ok, vocês não são mais leprosos, e com essa autorização do sacerdote, eles podiam estar aptos novamente a voltarem para o convívio familiar, para o convívio em sociedade. Então, quem dava esse atestado de cura, de que estava tudo ok, era o sacerdote. Não eram os sacerdotes que curavam, mas era diante deles que as pessoas têm que ir, e conforme a avaliação do sacerdote, as pessoas estavam liberadas a serem inseridas ou não na vida em família, na vida em comunidade. E por isso então Jesus manda para que esses leprosos vão até lá. Com isso Jesus está dizendo, pode ir lá. E quando o sacerdote olhar para vocês, o sacerdote vai atestar aquilo que eu, com compaixão, diante do pedido de vocês, acabei fazendo por vocês. E aí então eles vão em direção ao sacerdote para se apresentarem a ele, para que o sacerdote pudesse avaliá-los. Então aqui acontece então um pedido, esse pedido chega na presença do Senhor Jesus, agora esse pedido é atendido, e Jesus os cura e os envia para o sacerdote para que essa cura pudesse ficar atestada. E agora diante desse cuidado e diante dessa cura, onde os 10 são curados, o texto então vem para a temática da gratidão. Aí o texto vai dizer que quantos voltam? Apenas um volta. E por isso esse texto é desafiador, para desenvolver e para deixar claro isso em nós, o quão importante é agradecer. Porque é interessante, eu não sei como é que é para vocês, mas quando a gente lê esse texto, quando a gente diz apenas um voltou, com quem a gente logo se identifica? Tendência a gente dizer, eu sou que nem esse um ali, né? Eu ia voltar.
Se o Senhor me ajudasse, se Ele me agraciasse, se me curasse, se me restaurasse, eu ia voltar com toda certeza. Não é isso que a gente sempre diz? Se eu for ajudado, né, com certeza eu vou agradecer. O problema é que a gente sempre acha que é esse um que volta. Mas será que somos sempre esse um que volta? Será que algumas vezes não esquecemos de voltar para agradecer, para louvar e para bendizer o nosso Deus? Será que não já aconteceu nas nossas vidas que a gente experimentou a ação, o cuidado, a misericórdia, a compaixão do Senhor nas nossas vidas, mas a gente às vezes muitas vezes mesquinho no agradecer. E por isso agora nós queremos olhar para a característica desse um que voltou e aprender dele, para que isso também esteja bem presente, que a gente cultive também isso nas nossas vidas. O que leva a gente a agradecer, o que nos ajuda para desenvolver também na minha e na tua vida essa temática da gratidão. O texto bíblico vai dizer que no versículo 15, que quando eles estão agora caminhando em direção lá ao sacerdote, eles se percebem que a pele deles não está mais doente. Eles olham para si, para o seu corpo, eles percebem que está tudo certo com eles. E eles conseguem ver, ou aquele um consegue ver, que de fato a vida dele experimentou o milagre da cura e da restauração. Ele percebe, ele viu que a mão de Deus agiu em seu favor. Que ele foi agraciado e que se não fosse pela ação do Senhor Jesus, nada teria acontecido. E esse perceber a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, é isso que vai despertar e vai fazer com que eu seja grato. Quando eu vou negligenciando, quando eu deixo de ver e de perceber a graça de Deus e o que Ele faz por mim, aí a gratidão também vai deixando de existir. Gratidão tem a ver com esse aspecto de eu ver, de eu perceber, de eu entender o que aconteceu comigo. Porque quando a gente não vê, quando a gente não percebe, aí a gratidão ela vai ficar defeituosa ou até mesmo inexistente. Não é assim que acontece muitas vezes, pegando agora de novo o gancho dos filhos, né, que a gente tem que animar eles, tu esqueceu de dizer obrigado. Quando às vezes eles saem de casa, às vezes até vão num retiro, né? Às vezes vão morar um período fora de casa, aí eles voltam e dizem, puxa, nossa, como era bom, né, quando a roupa é lavada, né, tudo certinho. Aí vão percebendo, né, algumas coisas. Aí vão percebendo que às vezes tinha ali no celular, que quando estão sozinhos eles têm que fazer eles mesmos. E quando eles têm que fazer mesmo, aí talvez os olhos vão abrindo e vão percebendo e vão entendendo o que tinham, o que recebiam. Mas antes talvez não se davam conta. E às vezes a gente também esquece, né? Tem esposa que às vezes esquece também, né? Aquilo que o marido vai fazendo no dia a dia. Eu também, sempre novo, tenho que me policiar. Eu esqueço, né, que aquela roupa bonita, passada, dobrada, que ela não vem sozinha no armário, mas que tem uma dedicação, que tem alguém que fez. A gente percebe isso todo dia, toda semana. A gente vai se acostumando, né? A roupa está ali, o pão está cortadinho, né? É que já vem fatiado no mercado. Vocês acharam o quê? Que eu não sei cortar pão? Mas percebem, as coisas vão acontecendo, a gente às vezes vai achando que é normal, que é assim mesmo. E na nossa vida para com Deus vai acontecendo muitas vezes a mesma coisa. Por isso essa questão do olhar e do perceber é fundamental para que a gratidão esteja bem presente nas nossas vidas. Quando a gente acorda, um novo dia, a gente pode respirar, a gente pode se levantar, a gente se dá conta que isso foi um presente, isso foi uma graça de Deus. Ele não precisou dizer assim, né? Coração, bom dia, vamos lá, coração, pulmão, acorda, a gente faz isso? Não, está ali, nos é dado. Mas quantas vezes a gente se dá conta disso? Mas quando a gente percebe, quando a gente se dá conta disso, aí sim, a gente diz, Deus, obrigado por mais um dia. Percebem? Gratidão está intimamente ligado com o ver, com o perceber.
talvez ao final de um dia, ao final de uma semana, ao final do mês, né? Muitos estão dizendo por aí que janeiro está muito comprido, né? Que está ficando grande demais, e daí o salário já não está acompanhando esse mês comprido, né? E a pessoa fica assim. Mas aí quando a gente pôde suprir todas as necessidades, quando o pão nosso nos foi dado, a gente agradece? A gente vê isso, a gente percebe isso. Por isso o texto vai dizer que um deles percebeu. Ele viu. E quando a gente vai percebendo, e quando os nossos olhos vão se abrindo para a graça, para a misericórdia, para a compaixão de Jesus, aí começa a brotar a gratidão. Por isso a gente precisa aprender a ver, a perceber. A perceber que ali não era o caminho normal, não era a estrada normal de ir. Mas Jesus fez um desvio, fez um caminho alternativo e incluiu essas cidades. Quando a gente vai vendo isso e vai percebendo, a gente pode louvar e bendizer ao Senhor. Olhando para esse um que voltou e agradeceu, além de ver, o texto também vai dizer que ele voltou. Ele voltou. Dos 10, 9 continuaram a sua rotina e foram lá para o sacerdote. Mas um deles disse que mais importante que a rotina de continuar de lá para o sacerdote, e antes disso, eu preciso voltar. Eu preciso voltar e falar com aquele que me deu o presente. Porque não é lá no templo, ou não é lá na sinagoga, ou não é o sacerdote que me deu isso. Mas foi aquele no qual nós dirigimos o nosso grito de socorro. Foi a ele que nós clamamos e foi ele que nos atendeu. Por isso eu quero voltar lá e quero agradecer. Voltar pela segunda vez na presença do Senhor. Não para pedir o socorro, mas para de maneira pública reconhecer diante das pessoas, também diante do próprio Senhor Jesus, aquilo que me aconteceu. É voltar para uma segunda conversa, é voltar para uma segunda oração. A gente tem dito já em alguns momentos, né? A gente ora quando vai fazer uma viagem por proteção e cuidado. Aí a gente chega lá e vivencia, né? O final da viagem, onde a gente chegou, contato com as pessoas. Mas quando a gente chega, será que é a primeira vez? Será que é a primeira coisa, aliás, que a gente faz é agradecer que a gente chegou? Será que é sempre essa a nossa rotina? Normalmente não é, né? A gente faz uma oração pedindo, mas a oração agradecendo, muitas vezes ela falta. Que especial quando ela acontece. E é isso que nós estamos sendo encorajados nessa hora, para fazer isso, para que isso de fato aconteça. Não apenas uma oração, mas a segunda oração. Não apenas o pedido, mas o voltar para agradecer. Como já vimos, muitos não voltam, mas um voltou. E é nossa tarefa também voltar. Voltar para agradecer por aquilo que me foi dado. Isso sempre foi um grande problema também para o povo de Deus. Quando a gente olha assim, os relatos do Antigo Testamento, o povo clamava, pedia, Deus atendia, eles tocavam a vida adiante, achando que agora está tudo certo, que agora eles vão cuidar das suas vidas. E sempre era um grande problema, de que não voltavam para agradecer, para ter aquela segunda conversa sobre o mesmo tema com o Senhor Jesus, para agradecer aquilo que foi dado. Então, para que a gratidão esteja presente nas nossas vidas, na minha e na tua, é preciso perceber, é preciso ver, e é preciso voltar. É preciso ter esse segundo momento, essa segunda conversa, não apenas do pedido, mas a conversa também do agradecimento. E quando a gente volta, aí de fato a gratidão vai se instalar e vai estar presente. Além disso, quando ele volta para de fato dar louvor, para tornar público o seu contentamento, a sua gratidão. E o texto vai dizer que ele expressa isso também com o seu próprio organismo, com o seu próprio corpo. Ele se prostra, ele se coloca na presença do Senhor e faz esse agradecimento em voz alta. Porque o pedido também foi feito em voz alta, não é verdade? Agora a gratidão vai ser do mesmo jeito, também em voz alta, com muito entusiasmo, com muita alegria, prostrando-se aos pés do Senhor. E assim ele vai entendendo, quando ele se prostra aos pés de Jesus, de que ele não é digno dessa ajuda.
mas que ele é pequeno. Mas na sua pequenez ele experimentou a grandeza de Deus. Assim também como Pedro mencionou lá, né, em Lucas 5, quando ele experimenta também o cuidado de Jesus na sua vida, e em vez de redes vazias, tem redes cheias. Pedro diz: eu não sou digno disso, eu sou um homem pecador. Eu nem merecia que de repente experimentar o milagre das redes cheias e cheias de peixe. E louvor é exatamente isso, é entender a minha pequenez, o quão pequeno eu sou e quão grande é aquele que olhou para mim com graça, compaixão e misericórdia e fez a diferença. E encheu as minhas redes de peixe, ou me curou, me restaurou, ou me consolou, me confortou, ou se colocou ao lado, mas perceber isso. E a gratidão tem esse movimento da minha pequenez em direção àquele que é grande. Por isso o texto enfatiza, ele louvou a Deus. É uma gratidão dirigido ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus. E todo o seu ser se volta para o Senhor, prostrado em alta voz, também de maneira pública, ele expressa a sua gratidão, a sua alegria por aquilo que o Senhor fez. Por isso nós também somos chamados a perceber, a voltar, e nesse voltar, se colocar-se dessa maneira, com entusiasmo, com alegria, com gratidão diante do Senhor, louvando a Ele por aquilo que Ele tem feito na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós. E ali a gente percebe ainda um outro aspecto que quero compartilhar com vocês, que nessa conversa, daquele um que volta, do seu voltar, da sua gratidão, do seu contentamento, do seu prostrar-se, ele ouve algo muito especial da boca de Jesus. Jesus valoriza e também questiona por que os outros não voltaram, porque apenas ele voltou. Mas também está feliz por aquele um que voltou e diz: tu não apenas voltaste para agradecer, mas também esse teu gesto de voltar, isso também mostra algo muito precioso, que tu entendeu quem tu é, tu percebeu quem é Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo, que Ele fez na tua vida. Isso mostra também fé, também isso mostra um vínculo para comigo, essa compreensão, essa tua postura também de gratidão externa, também algo muito mais precioso do que a cura da lepra, é a salvação. A tua fé te salvou. E a salvação é um outro tema importante, decisivo, central. Gratidão também tem a ver quando a gente deseja para as nossas vidas a salvação. Eu entendi que Deus pode encher as minhas redes, eu louvo a Deus por isso. Eu entendi que o Senhor pode me restaurar e pode me curar, eu louvo a Deus por isso. Eu entendi que Deus é o Deus do impossível, que aquilo que eu não posso, Ele pode. Eu louvo a Deus por isso. Mas gratidão tem a ver com receber o presente maior, o da salvação em Cristo Jesus. Entender que muito maior do que essas coisas, que para nós são grandes, mas para Deus não é. Por isso Ele pode nos dar, e por isso Ele nos agracia, por isso Ele nos presenteia com essas coisas. É entender que tem algo muito maior, que excede esses milagres, que excede a cura, que excede redes cheias, que é a salvação que Ele quer nos dar. E é por isso também que Jesus está disposto a ir para Jerusalém. Ficar somente com a cura, ficar somente com as redes cheias, é ser ingrato. É não pegar o presente maior que Deus tem para dar para cada um de nós. E eu pego apenas uma parte pequena e deixo a parte grande de lado. E jogo fora o grande propósito que Deus tem para cada um de nós. E isso é mesquinhez, isso é burrice. Apenas ser curado da lepra e não voltar-se diante do Senhor para querer a salvação é pegar apenas as migalhas, o que já é muito bom, mas ainda é muito pouco diante da salvação que nos quer ser dada, que é o ser inserido no reino de Deus, que é entrar por essa porta, como eu mencionei no início, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e desfrutar da salvação. Consegue entender isso? Quando alguém te coloca vários presentes na tua frente, dizendo: são alguns presentes pequenos que eu dou com alegria. Eu sei que você não pode
comprar ou adquirir isso, mas eu te dou com muita alegria, com muito prazer. Mas tem um presente grande, um presente maior que eu quero te dar. E a gente pega as migalhinhas, pega os presentes menores, que já são bons, que já são impossíveis para nós, mas a gente deixa o presente grande. Isso é ingratidão. Isso é não entender o que Deus quer dar. Deus olha, puxa, ele pegou só algumas coisas, e o pacote maior, o pacote central, ele não pegou. Isso aconteceu, por exemplo, na multiplicação dos pães, lembram? Tinha muita gente lá. Eles experimentaram o Deus do impossível, que de poucos pães e de poucos peixes pode alimentar uma grande multidão. E Jesus está dizendo, gente, que legal, eu faço isso com o maior prazer, com maior alegria. E se precisar fazer de novo, eu faço. Até que ele fez 2 multiplicações de pães. Mas ali Jesus também está dizendo, olha, eu tenho um presente maior, um outro pão. O pão da vida. Que eu quero dar para vocês também. O que o pessoal fez? O que a multidão fez? Pegou? Não. Foi? Embora. Eu não é ingratidão. Quando a gente só come do pão, né? E deixa o presente maior. Isso é ingratidão. Então a gratidão tem a ver com isso, é desfrutar da graça, da compaixão, da piedade de Deus para conosco, mas é pegar o presente maior da salvação. E gratidão tem a ver com isso. Porque quando eu também pego esse grande presente, que eu também não merecia, mas que me é dado em Cristo Jesus, aí de fato muda toda a perspectiva, também das outras coisas. E aí por isso, por causa desse grande presente da salvação, eu muda totalmente a maneira como eu encaro o meu dia a dia, os meus propósitos, os meus sonhos, o meu envolvimento e assim por diante. Por isso os discípulos, naquele momento da multiplicação dos pães, entenderam. E disseram para Jesus, mas Jesus, se nós pegar só um pão que tu multiplicou, se nós pegar só o peixinho que tu multiplicou, mas se nós não pegar o pão da vida, se nós não pegar a salvação, onde nós vamos encontrar isso? Vai ter algum lugar para encontrar isso? Não vai. Não vai ter em lugar nenhum. E por isso os discípulos decidem ficar. Gratidão tem a ver com isso. É desfrutar da compaixão e da piedade, daquilo que Deus nos dá com muito prazer e com muita alegria. Mas gratidão tem a ver com pegar o presente maior que Ele tem para nos dar. Se você ainda não entendeu isso, eu vou dar um exemplo bem simples, bem singelo. Não vou dizer o nome, mas não é tão difícil de também adivinhar. Nós demos uma vez um presente para uma das nossas filhas, por isso ficou fácil, né? Tem 50% de acertar. E nós caprichamos no presente. A gente olhou e pegamos assim o presente que tinha melhor. Compramos uma motoca, e era uma motoca bonita. Lembra? Uma vez eu compartilhei um pedaço desse exemplo aí. Tinha negócio na manopla, tinha buzininha, tinha chavinha que virava, fazia barulho, tinha, eu ia dizer, um porta-malazinho, um porta-treco atrás, tinha um monte de coisinha. Era uma motoca chique, caprichada. E aí, né, a motoca vem naquele presentão, e o demos de presente de Natal. Aí chegou o momento tão esperado, né, de a criança abrir, né, o presente. E abriu o presente. E aí quando abriu aquele presente, viu aquela motoca bonita, mas viu também a caixa. E aí pegou a caixa e começou a brincar com a caixa. E entrava na caixa, e saía da caixa, e virava a caixa, e fazia cambalhota com a caixa. E eu pensei, não é possível. Se eu soubesse que era só uma caixa, tinha economizado um monte, né? Tinha ficado bem melhor, tinha economizado. Eu pensei, se eu soubesse que é só uma caixa, né? Como? Tinha só comprado a caixa, né? A gente não queria dar uma caixa de presente, a gente queria dar algo legal, né? A gente queria dar uma motoca de presente, né? Aquele brinquedo, né? Aí pegou a caixa. Eu fico pensando, a ingratidão na nossa vida tem a ver com isso. A gente pega a caixa às vezes, né? É um milagre aqui, o pão multiplicado lá, um grito de socorro aqui, uma ajuda ali, e a gente dirige. Deus vai dando algumas coisinhas. Mas Ele não quer apenas que a gente brinque com a caixa. Ele quer me dar o que Ele tem de melhor, para o qual Ele pagou um alto preço. Muito mais do que uma motoca. Muito, 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 muito mais. O preço que Ele pagou com a sua própria vida. Esse é o presente que Ele quer dar. Esse é o presente que Ele deixa claro para aquele um que voltou. A tua fé te salvou. Gratidão tem a ver com isso.
com pegar o grande presente. Por isso Jesus mesmo falou, e quem pega o grande presente, quem participa do seu reino, as outras coisas podem nos ser acrescentadas. Ele pode fazer milagre de manhã, de tarde e de noite, não é inesgotável. Gratidão tem a ver com isso. Tem a ver com a gente pegar o presente da salvação. Gratidão tem a ver com a gente perceber quem nós somos, mas perceber quem Ele é. Como aquele leproso entendeu. Tem a ver com sempre novo voltar-se para a presença do Senhor. Gratidão tem a ver com a gente agradecer a Ele. O meu desejo é que a gente vai olhando esse fato daqueles 10 e apenas um volta, que isso possa de fato nos ajudar para que a gente de fato seja aquele que volta, com muita alegria e com muito entusiasmo. E que a gratidão, o contentamento, possa fazer parte das nossas vidas. Também para dentro dessa noite, também para dentro dessa nova semana. Amém? Amém. Como nós ouvimos também nessa noite, não esqueça de agradecer. Faça isso hoje também, mas faça isso também a cada dia dessa nova semana que Deus nos presenteia. E que esse Deus, que é o Deus do impossível, o Deus que pode ouvir os nossos clamores, esse Deus que tem compaixão, esse Deus que quer nos salvar em Cristo Jesus, que este Deus cuide grandemente de cada um de nós e que Ele te abençoe grandemente hoje e sempre. Por isso, ide na paz e no amor deste nosso Deus. Amém? Amém.